Oi galera, Johnny Art aqui e nesse vídeo a gente vai ter uma visão geral de ferramentas que você vai precisar para modelar, mas não assim uma visão geral rápida e sem embasamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é cada ferramenta, para que serve, como utilizar as ferramentas que são para plastilina, para o biscuit e vice-versa. E não só isso também, a gente vai falar sobre materiais, colas, tingimento, tintas, corantes que você vai precisar, tudo que a gente vai ser, na verdade, uma preparação para que você não coloque dinheiro fora em materiais e ferramentas que você nem vai utilizar. Quando eu comecei, eu não tinha ferramentas, não tinha materiais, eu tinha muita vontade de comprar essas coisas. E quando eu comecei a ter condições, quando eu comecei a ter retorno, eu comecei a comprar um monte de ferramenta, um monte de materiais que eu tenho até hoje guardado na gaveta. Tá? Então, esse vídeo está sendo feito com muito carinho, tá? Pensando em você sobre essas questões que às vezes nos prejudica muito, porque às vezes a gente gasta um valor que poderia ser investido em uma ferramenta que pode ajudar muito. Então, esse vídeo está sendo feito com muito carinho e esse vídeo ele não é só uma videoaula para iniciante, tá? Esse vídeo é um treinamento, uma preparação para o nosso evento 100% online e 100% gratuito. Giovanni, como assim? O que é esse evento? Esse evento se chama Treinamento Biscuit Realista. Ele é 100% online, 100% gratuito. Você vai aprender lá, ele tem dia e tem hora, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Depois desse vídeo você clica aqui, conhece um pouquinho o que é esse treinamento, se você gosta, participa lá. Mas independente de qualquer tipo de escultura que você vá fazer, eu aconselho que você participe. Por quê? O que você vai aprender lá que é tão valioso? Bom, eu vou compartilhar a minha jornada lá. Como que eu passei, eu comecei vendendo minhas peças a R$20 e passei a viver da minha arte, né? Pagando, minhas peças hoje elas valem em média de 600, 700, R$2.000, elas não baixam disso. Então eu vou compartilhar essa jornada, como que eu fiz e como que você pode fazer também isso, tá? E eu vou compartilhar com vocês um método que eu desenvolvi, que eu ensino meus alunos. Tá? Um método que está ajudando muita galera aí que está começando e acredita que precisa ter um dom, precisa ter facilidade. Esse método se chama VRM. Nesse método eu mostro o que tem por trás da modelagem. Como que teu cérebro se comporta durante a modelagem, como que suas mãos se comportam e como que você pode manter o foco em certas coisas sabendo de tudo isso. Então esse método vai ser compartilhado lá, treinamentos, tá? Que surgem a partir do método e treinamentos dos 4 elementos, olho, nariz, boca e orelha. Tudo isso vai ter lá no treinamento, por isso eu aconselho que você participe. Esse vídeo aqui é uma preparação para quem está participando lá, tá? Porque a gente não vai falar sobre ferramentas lá no treinamento. Esse vídeo ficou separadinho para falar sobre isso, para preparar todo mundo, deixar todo mundo no mesmo nível e conseguir trazer um conteúdo foda para vocês. Desculpa o palavrão, mas é realmente um conteúdo incrível, que ele não é um evento que está acontecendo agora, tá? Ele é um evento que já aconteceu há muito tempo e ele, ano após ano, eu regravo e trago um conteúdo melhorado, né? Esse método ele está sempre evoluindo, sempre melhorando e eu trago aqui as atualizações, beleza? Então chega de conversa, bora pro vídeo que a gente tem muito ainda o que conversar sobre ferramentas, materiais e tudo que você precisa para começar, beleza? Bora lá! Eu já tô aqui na tela do computador e nesse treinamento eu separei algumas etapas para a gente falar separadamente para que você entenda com mais clareza, beleza? Então a gente vai começar aqui falando sobre as massas para a escultura. É claro que o nosso foco aqui é falar sobre o biscuit realista. Porém, eu não posso deixar de falar das outras massas para que você tenha uma visão geral sobre a escultura, né? O meu propósito aqui é que você conheça o mundo da escultura e suas possibilidades, beleza? Então, para ficar mais claro, eu separei as massas em 2 tipos.
O primeiro tipo é as massas que nunca secam. Independente das condições, independente se você deixar no sol, independente se você colocar no forno, ela nunca vai secar. Ela pode dar uma ressecadinha, mas ela nunca vai secar por completo. Essas massas servem para estudo, para réplicas, né? Você vai criar o seu personagem, mas você não vai finalizar ele ali. Você vai tirar o molde e daí sim colocar em gesso, colocar em resina, em outros materiais, tá? Essa massa ela é muito mais utilizada para estudo. Beleza? E o segundo tipo de massa é as que secam por algum tipo de processo específico. Um exemplo é as argilas, né? Vocês conhecem, eu acredito que todo mundo conheça as argilas, né? Que você faz um objeto, faz uma escultura e ela vai ao forno, né? E muitas vezes secam 100% no ar, beleza? Mas aqui entra vários outros tipos de massa também que eu vou passar para vocês. Essas massas que secam, elas sim são feitas, você consegue produzir, criar uma escultura, criar uma arte e finalizar ela com a mesma massa, né? Você não precisa tirar molde, você consegue finalizar ela. Por isso que eu gosto muito. Então, dentro dos tipos de massas que nunca secam, a gente vai ter cera para escultura, clay, plastilina, dentre outros tipos de massas, mas basicamente essas massas são feitas através de uma argila com base de óleo. Tá? A cera já é realmente uma cera mesmo, ela é uma cera dura que ela só pode ser modelada através de refilamento com estilete ou com ferramentas que são quentes, né? Que são utilizadas um tipo de maquininha que ela esquenta a ferramenta para ser utilizada. E dentro dos tipos de massas que secam através de algum processo, a gente tem a argila, o biscuit, né? A porcelana fria, mais conhecida, e a PV Clay, né? Um Polymer Clay. A argila, como todo mundo sabe, ela seca ao ar, mas ela tem que passar por um processo de queima, né? Quando ela passa por um processo de queima, ela cria mais resistência, né? Então você faz a sua escultura e consegue fazer a sua queima dentro de um forno. As argilas, ela não é muito aconselhável para fazer, por exemplo, as caricaturas que eu faço, tá? Ela não é muito boa para ser utilizada para isso. Já para esse tipo de escultura, seja a caricatura, action figure, réplicas, é muito mais utilizado e é muito mais viável utilizar a massa de biscuit ou a polymer clay, tá? E a polymer clay, ela é igual à argila. A polymer clay, né, a PV Clay, que ela é brasileira, daqui de Novo Hamburgo, se não me engano, Rio Grande do Sul. Essa PV Clay, ela funciona da mesma forma da argila. Você vai fazer sua peça e você precisa assar ela. Ela não seca com o ar, tá? E já o biscuit, ela é a única massa, né, uma das únicas massas que secam com o ar. Claro que existe aqui outras massas, porém não são tão utilizadas quanto essas, tá? Por isso que eu trouxe essas três massas que são as mais utilizadas. As argilas, elas são utilizadas muito para fazer esculturas grandes, né? Bustos grandes de 60 centímetros mais ou menos. Já o biscuit, ele é utilizado para muito tipo de escultura, tá? Não só pequenininha, mas quanto do tamanho real, tá? Existem pessoas que trabalham com escultura de tamanho real. Então, são essas três massas muito legais de se trabalhar, de criar sua peça, criar sua arte e finalizar, pintar depois. A minha preferida, tá? Para modelagem é o biscuit. Eu não gosto muito da PV Clay por causa da dureza dela, o tipo de forma que precisa ser utilizada para a modelagem dela. Eu me encontrei muito melhor nas massas de biscuit, né? E hoje as nossas massas de biscuit elas estão cada vez melhor. Existem massas flex, né? Que depois dela seca ela continua flexível. Então você consegue fazer uma escultura que ela seja muito mais durável, né? Por exemplo, você precisa fazer cabelo, né? Então se você utilizar essa massa flex para fazer cabelo, ela pode ser muito mais duradoura, né? Ela nunca vai quebrar, ela nunca vai rachar, enfim.
Beleza? Beleza, vamos partir agora para nossas ferramentas. Você vai perceber que existem várias ferramentas, só que eu separei em grupos, em tipos de ferramentas, tá? Para ficar muito mais claro, porque existem vários tipos de ferramentas que você acaba, se você não conhece os tipos, né, as classificações, você acaba achando assim muito repetitivo de ferramenta, você acaba comprando ferramenta sem saber para que serve exatamente. Então eu classifiquei aqui, né, eu fiz classes de ferramentas para que você entenda o que é cada uma e para que serve. Beleza? Eu acredito que assim você vai ter mais certeira, assim, quando você comprar uma ferramenta você vai saber para quê e se você vai utilizar realmente de fato. Esse é o objetivo. Bom, vamos começar então com as ferramentas de loop. São ferramentas utilizadas para remoção de massa, né? Normalmente utilizado em oil clay, argilas, até mesmo a PV clay, tá? Essas ferramentas são muito simples, elas têm apenas uma haste, né, na ponta, né, aberta. Muitos são utilizadas hastes de aparelho dental, tá? Umas hastes mais grossinhas, para arrancar a massa. Você vai passando e vai arrancando massa. Tem algumas ferramentas que elas são chatinhas, né? Elas não são um laço redondo, elas são um laço chato, que aí ela rasga a massa, né? Ela puxa fazendo um corte na massa. E ela já vai deixando a massa mais lisinha. Beleza? Essas são as ferramentas de loop. E aí tem algumas ferramentas que são muito semelhantes, que são as ferramentas de rastelo. A rastelo são ferramentas utilizadas para alisamento. Mas é claro que essas ferramentas de loop você também pode utilizar para alisamento, tá? E você também pode utilizar no biscuit. Porém a rastelo ela é específico para alisamento em argila, em clay, PV clay também, tá? Você começa utilizando ela sempre a mais grande e depois você vai utilizando a menor, sempre do maior número para o menor. Ferramentas elas têm tamanhos, então você usa a mais grande primeiro da rastelo e depois vai diminuindo, que aí você vai conseguindo ter um alisamento mais bonitinho. Qual é a diferença do rastelo para as ferramentas de loop? Provavelmente você já percebeu que ela tem as pontas diferentes. Tá vendo que ela tem várias curvinhas, como se fosse uma broca ou um parafuso? Essa é a característica dela, tá? Ela é como se ela fosse realmente uma broca dobrada. Ou, por exemplo, uma corda de violão, que ela tem várias curvinhas, várias voltinhas. É essa característica que faz a escultura ter um alisamento melhor, né? Ela vai, ao invés de ela ir simplesmente raspando, ela vai criando ela vai puxando algumas massas e uniformizando até você chegar na parte de alisamento, né? A parte de uma ferramenta mais fininha, mais suave, tá? Então as mais grandes geralmente elas têm os dentes maiores e as mais finas elas têm os dentes menores, beleza? E aí a gente tem o nosso famoso kit básico de biscuit, tá? Esse kit básico é muito famoso, todo mundo conhece. São ferramentas de vários formatos que servem para modelar e cortar, detalhar, para várias coisas, tá? São ferramentas assim universais, que a galera da clay ou da plastilina também utiliza e a gente também consegue utilizar as massas a essas ferramentas de loop, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar, mas você pode utilizar essas ferramentas assim como eu também utilizo. Então, esse kit básico aqui, ela serve para cortar, modelar, detalhar, serve para muita coisa. Com esse kit básico a gente consegue fazer basicamente tudo. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso de caricatura realista, né? Esse curso eu ensino 2 peças e as 2 peças eu utilizo só o kit básico, tá? E tem uma única ferramenta específica que eu utilizo que é para dente, mas o resto tudo é kit básico. Eu utilizei o kit básico justamente para mostrar que as ferramentas elas precisam andar junto com a tua evolução mental, tá? Conforme você vai
entendendo a escultura, conforme você vai sentindo a necessidade, você vai comprando ferramentas novas. Então, se você tiver um kit básico, você já consegue começar no Biscuit e fazer peças incríveis como caricatura realista, tá? Você consegue fazer uma caricatura realista do início ao fim com o kit básico. Esse kit básico, ele é feito de plástico, mas ele também tem outros materiais, metal, inox, madeira. Eu adoro as ferramentas de madeira, tá? Elas têm um certo conforto, né, as de madeiras, beleza? Então essas ferramentas são maravilhosas. Tem muitas ferramentas que são tem esse mesmo formato, só que são grandes. Então, se você quer fazer escultura realista, né, pequenos, eu aconselho que você utilize as ferramentas menorzinhas. Quando você ir comprar a sua ferramenta, dá uma olhadinha, porque existem ferramentas grandes e pequenas. Escolhe as menores, beleza? E aí a gente tem os pincéis modeladores. Esses pincéis modeladores são utilizados muito mais em biscuit e PV Clay, tá? Não é muito utilizada em clay ou plastilina, tá? Porque não faz muito sentido utilizar lá, tá? Porque são ferramentas bem assim, feito para isso, tá? São ferramentas com ponta de silicone, tá? Essas pontas pretas são silicones, algum tipo de material bem maleável, tá? E ela é utilizada tanto para detalhar quanto para acabamento. Ela dá um detalhe mais suave porque ela é mole, né? Ela é como se fosse um pincel, porém ela é um pouco mais dura e ela não tem cerdas, né? Ela é apenas de silicone. É muito legal a tecnologia dele, porém assim, você consegue ter o mesmo resultado com o kit básico, tá? O mesmo resultado. Você só precisa saber suavizar, saber usar a ferramenta. Mas você consegue o mesmo resultado. Beleza? Claro que tem ferramentas que facilitam e tem ferramentas que você precisa dar mais atenção, tá? Por exemplo, aqui com essas ferramentas do kit básico, você consegue fazer muita coisa. Tudo, basicamente. Porém, outras ferramentas facilitam a sua modelagem, certo? Elas são facilitadores. Pincéis na escultura. Aqui eu trouxe 4 tipos de pincéis. Você vai perceber que tem um chato, um chanfrado, um arredondado e um fininho. Esses são a base dos pincéis que a gente precisa tanto para pintar quanto para escultura em si, tá? Os pincéis têm infinitas funções. Pintura, alisamento, enxerto. É usado tanto no biscuit quanto nas outras massas, tá? Mas como assim, Johnny? Como que eu vou utilizar na escultura? Beleza, geralmente a gente utiliza o pincel chato para fazer o alisamento ou enxerto. O que é um enxerto? Enxerto é quando você coloca uma massa e você precisa soldar ela, né? Unir ela com a outra massa. Então, durante essa união, a gente chama ela de enxerto. E nesse enxerto a gente pode utilizar tanto uma ferramenta mais dura, né, quanto os pincéis modeladores, quanto esses pincéis de cerdas, tá? Se você utilizar esse pincel de cerda úmido, né, bem úmido e não assim muito molhado, úmido mesmo, quase que seco, ele começa a puxar a massa e ele começa a fazer o alisamento, né, o enxerto, a soldagem, a união, tá? E já se, por exemplo, você quiser utilizar em clay, você consegue fazer o alisamento também, a finalização, né, dar aquele acabamento lisinho, perfeito. Você vai precisar utilizar o pincel. Só que assim, em cada tipo de material, tá? Em cada massa, você vai utilizar de formas diferentes. Por exemplo, clay, você vai precisar utilizar um álcool isopropílico ou um solvente, tá? Para utilizar no alisamento do clay, porque o clay ele não é a base da água, né? Ele é a base de óleos. Então, existe um pouco de estudo de química aí durante a escultura que você vai aprendendo aí conforme a sua modelagem. Mas as clay, plastilina, outros tipos de massas que não são a base de água, você precisa usar outro material, né, outro líquido que tenha reação química
com esse material para causar o alisamento. Então, álcool isopropílico, solventes são as mais utilizadas em clay, em PV Clay, tá? Já no biscuit, só a água basta, tá? Porque a massa é a base da água. Então você consegue utilizar ou fazer um alisamento perfeito utilizando somente água. Tem gente que utiliza creme, mas não tem a necessidade, tá? Eu utilizo água para tudo, beleza? Claro que existe muito mais coisa para a gente falar sobre isso aqui, tá? Mas para a aula não ficar muito grande, a gente vai deixar essa aula mais compacta e conforme você vai aprendendo aí com o nosso treinamento, você vai descobrindo formas de trabalhar com eles, beleza? Então, ferramentas de dentista. Você vai ver que muitos escultores utilizam as ferramentas de dentista e eu adoro essas ferramentas, são demais, porque são ferramentas bonitas, né? A gente se sente feliz de estar utilizando elas, é muito confortável utilizar elas e são fáceis de limpar, tá? E elas são fininhas, são bem duráveis. São ferramentas usadas para detalhes em todos os tipos de massa, tá? Tanto na cera quanto nas ferramentas, nas massas de argila, clay, biscuit, PV Clay. Ela é utilizada em todas as massas, porque são realmente ferramentas boas, que são finas, que tem fio, né? Então são ferramentas muito boas para refinamentos, detalhamento. Caliper ou paquímetros, né? Esses calipers ou paquímetros são instrumentos de medições utilizados para medir e transferir medidas entre uma referência e uma escultura, tá? E aí você vai ver um caliper comum, né, aí na imagem, um caliper que é utilizado na ferragem, né, um caliper que você acha facilmente nas ferragens. E tem esses outros calipers que são não muito conhecidos. Esses são específicos para a escultura. Esses calipers, eles são cruciais durante uma caricatura, por exemplo, tá? Porque você não pode utilizar somente os seus olhos para fazer medidas, né? Isso não existe. Na escultura você precisa fazer a medida real. E para isso existem essas ferramentas, que são cruciais, tá? Você não precisa ter essas ferramentas mais de escultura mesmo, tá? Você pode fazer a sua ferramenta. Eu mesmo tenho uma ferramenta aqui, que ela é muito semelhante à primeira ferramenta que está aparecendo aí, essa primeira aqui, só que ela é um compasso, tá? E esse compasso, ele é fininho, né? Eu só troquei a ponta de lápis por uma ponta de ferro, então é muito simples. Sobre as ferramentas, existem esses tipos de ferramentas, essas classes, essas classificações, tá? Tudo que vir depois, você vai tentar encaixar e classificar elas aqui dentro, beleza? Porque daí fica mais fácil você entender. Tintas e corantes. A gente tem diversos tipos de materiais para utilizar nas esculturas realistas em biscuit, mas eu quero mostrar aqui quais que eu utilizo e que você pode utilizar aí também, porque é muito fácil de encontrar elas também, tá? Tanto em papelaria, em loja de artesanato, pela internet também, é muito simples de encontrar. Geralmente é da Acrylex, Corfix e entre outras marcas que são super conhecidas aqui no Brasil, né? São marcas brasileiras, não precisa comprar tintas de outros lugares. As tintas no biscuit, tá? Na escultura realista de biscuit, a gente precisa dividir, né? Eu tive que dividir aqui as tintas e corantes entre dois tipos. O primeiro tipo são tintas ou corantes que são só utilizadas em tingimento de biscuit. Atenção, só utilizadas em tingimento do biscuit, tá? Existe o tingimento e existe a pintura final, tá? Existem tintas e corantes que você não pode utilizar para pintar, porque ela não vai ter durabilidade ou ela vai te prejudicar ao longo prazo. E existe o segundo tipo de tinta ou corantes utilizadas para pintar a escultura depois de seca. Esse tipo de tinta
Existem alguns detalhes que você precisa cuidar para não prejudicar a sua escultura depois de pronta. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês esses dois tipos e os tipos que eu mais uso aqui, tá? Eu não vou abrir para outros tipos que existem, porque é o que eu gosto de falar exatamente do que eu uso e do que eu consigo ter um bom resultado. Se você olhar minhas esculturas, eu consigo ter um bom alisamento, eu consigo ter uma boa pintura com tudo aqui que eu estou mostrando para você. Não é nada a mais ou a menos do que eu estou mostrando aqui. Tá? Então gosto de dividir com vocês tudo o que funciona para mim e o que não funciona. Porque daí eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Tá? Esse é o meu objetivo. Ó, tintas e corantes para tingimento do biscuit. Então é claro que existem outros tipos de corante, outros tipos de tinta, mas aqui o que eu gosto de utilizar: tinta de tecido da Acrylex e o xadrez. Tá? O xadrez ele é um corante, tá? Ele é um corante que ele é utilizado em tintas acrílicas, porém esse xadrez é muito poderoso para o biscuit. Tá? As tintas para tecido, ela é uma tinta que quando você pinta um objeto, ela não tem durabilidade, tá? Ela não tem durabilidade porque você pinta e você passa o dedo e ela sai, ela não fica. Ela é exatamente para tecido. Se ela não for utilizada para tecido, não funciona. No tecido ela tem durabilidade, agora nos outros tipos de materiais ela não dura, tá? Tem gente que usa ela para sombrear, para pintar a escultura e passa verniz por cima. E eu não aconselho a fazer isso, tá? Só se for um caso muito específico que você precisa fazer isso, tá? Por exemplo, você está fazendo uma encomenda e aí faltou tinta, mas você tem as corantes, né? As tintas de tecido. Vai lá, utiliza ela, mas para casos específicos assim, que você não tem escolha, tá? Porque eu aconselho que você utilize outro tipo de tinta para pintar. Já o xadrez, né, os corantes, existem os corantes de biscuit, né, e existem outros corantes que são comestíveis. Eu não gosto de utilizar esses outros corantes, tá? Eu já testei alguns corantes específicos de biscuit e não gostei. Eles sempre deixam algum resíduo, e esses resíduos prejudica na pele, né? Na pele da nossa peça. A pele ela tem que estar lisinha, bonitinha, sem detalhe. E esses corantes, alguns corantes que eu testei, pelo menos as que eu testei, não funcionaram, tá bom? Então esses dois assim, é certo, tá? Não tem erro. Tintas para usar depois da peça seca, né? Que você vai finalizar a peça. Existem 3 tipos aqui, tá? 2 tipos na verdade e o corante xadrez. Tá vendo que o corante está ali de novo? Esse corante xadrez ele vai servir para você fazer a sua tinta. Você vai utilizar uma tinta acrílica e utilizar os corantes para modificar essa cor, né? Você vai conseguir ter uma cor que você quer utilizando os corantes ou até mesmo utilizando entre elas, né? Fazendo uma mistura entre as próprias tintas. Só que olha só, tá vendo que tem uma PVA aqui no canto direito? Essa tinta PVA eu coloquei aqui, porém, ela não é a mais indicada para pintura, tá? Porque ela descasca rápido e você não consegue dar muitas camadas, tá? A pintura realista ela necessita camadas, tá? Eu não sei se você já faz pintura, se você conhece um pouco de pintura, mas eu preciso falar aqui, tá? Quando você faz o processo de pintura, você faz um processo onde existe várias camadas, né? Você começa com uma camada fina, depois começa uma camada mais grossa com outro tipo de tinta. Então, ainda mais na escultura realista, você precisa ter várias camadinhas ali para representar aquela pigmentação da pele realista. Só que a PVA ela descasca conforme você vai fazendo camadas. Ela vai ficando grossa e aí ela passa a descascar, até mesmo com o próprio pincel. Beleza? Então, eu aconselho que você utilize a PVA para alguma pintura leve, tá? Uma pintura que você vai fazer só uma vez e pronto, tá? E aí ela funciona.
Já as tintas que eu mais utilizo para ter uma pele realista mesmo, é as tintas acrílicas, tá? Essas tintas, agora que eu vi, elas são PVA também, se eu não me engano. Latex PVA. As tintas da esquerda, elas também são PVA, mas você tem que utilizar a acrílica, tá? Que é a mesma da Acrylex, porém ela é acrílica, ela não é a PVA. Você tem que cuidar na leitura aqui abaixo, ó. Latex PVA, não pode estar escrito isso. Ela tem que ser realmente escrito acrílica, tá? Acrílica fosca, acrílica semibrilho, ela tem que ser acrílica, tá? São as melhores, porque você consegue diluir essa tinta e ela vai ficar fininha, você consegue dar várias camadas finas, suave, e ela não descasca. Com uma boa pintura, ela não tem descascamento. Então essas são as melhores tintas para você pintar. Existem tintas, essas tintas são brasileiras, tá? São as melhores, são as mais utilizadas, tanto para action figure quanto para modelismo, né? Aeromodelismo. Então, são tintas boas mesmo, tá? Depois dessa, tem tintas importadas, tá? Que são mais caras e ela vem menos. Você vai perceber aí que ela tem 100 ml, 37 ml muitas vezes, mas tipo tem tintas que são importadas que tem 10 ml e que são o dobro de preço, tá? São tintas maravilhosas, porém tem essa questão do preço. E aí tem que ver também o objetivo que você quer aí, mas você consegue ter o mesmo resultado com essas tintas, beleza? E aí a gente vai para a parte final, que é proteger a sua escultura. Como assim proteger a escultura, Johnny? Bom, o biscuit ela é uma massa orgânica, né? Ela é feita de cola, amido de milho e essas coisas, elas às vezes chamam alguns bichinhos que pode morder ali o teu biscuit, tá? Então a gente precisa proteger essa escultura depois de seca, tá? E aí a gente utiliza o verniz da Acrylex. Existe outros tipos de verniz, mas assim, o que eu mais tive resultado bom, né, tanto na questão de visual quanto questão de proteção, eu gostei muito da Acrylex. Eu gosto muito de utilizar o verniz fosco, tá? Fosco mate, para não ficar aquele negócio, aquele boneco plastificado, tá? Então sempre utilizo o fosco, que ele dá uma impressão de pele realista, tá? Se você usa um verniz brilhante, ele vai deixar a sua peça plastificada, vai ficar uma cara assim de plastificação, né? Uma coisa assim comprada em loja de brinquedo. E não é isso que a gente quer uma peça realista. Então utiliza o verniz fosco mate. Claro que alguns pontos você pode utilizar verniz brilhoso, como armas, joias, né? Em alguns pontos você usa verniz brilhante, mas no rosto, por exemplo, na pele, utiliza a cor fosco mate. Bom, a gente está chegando no fim dessa aula e tá quase começando. Bom, a gente está chegando no fim dessa aula, mas o treinamento não terminou, né? Essa aula vai terminar, essa aula é uma preparatória para o teu treinamento Biscuit Realista, né? O treinamento que eu mencionei no início. Esse treinamento ele é 100% online e 100% gratuito. E essa aula está terminando, mas eu preciso te mostrar algumas coisas que você precisa para o treinamento Biscuit Realista, né? O que você precisa levar lá, quais as ferramentas que a gente vai utilizar lá, e tem uma outra coisa também que eu quero que você deixe pronto para utilizar lá, tá? Que eu vou mostrar aqui para você. Ó, você precisa levar o kit básico, tá? Kit básico é bem fácil de encontrar em qualquer papelaria, tá? Um pincel, não precisa ser os 4 tipos de pincel. A gente vai utilizar só o pincel chato, esse último aqui, ó, pincel chatinho, comum, tá?
Eu aconselho que seja um pincel mole, tá? Não pode ser um pincel muito duro. E uma bola de biscuit, tá? Uma bolinha branca, tá? Você faz o tingimento com tinta de tecido branca de 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros. Johnny, como é que eu faço essa bola de biscuit? Vou te mostrar aqui no vídeo. É muito simples, você vai pegar a massinha e vai rolar ela tanto na mão quanto na mesa, tá? Você vai utilizar a mesa como reforço e vai medir aí utilizando o caliper. Não precisa ser exatamente 2,5, tá? Você pode fazer aí 2 centímetros, mas não menos de 2, tá? Para não ficar um trabalho muito pequeno. A gente vai fazer um olho com ele, tá? Vai ser o treinamento de olho, só que a gente precisa ter essa bola pronta e sequinha, tá? E aí você vai precisar de algumas bases, tá? Essas bases, não precisa ser essas bases que eu estou mostrando aí. Pode ser base de madeira cortada que você tem aí no seu pátio. Algumas madeiras quadradinhas pequenas ou uma madeira reta, mais ou menos 30 centímetros, para você fazer olho, nariz, boca e orelha em cima dele, tá? Que aí você consegue ter uma base sólida ali para fazer. E aí você vai precisar mais ou menos umas 500 gramas de massa, tá? Pra gente fazer o olho, nariz, boca e orelha. Essa massa, você faz ela na cor cinza, tá? Na cor cinza você vai conseguir ter uma boa visibilidade, beleza? Então eu espero você lá no treinamento. Esse treinamento que eu estou disponibilizando, ele é um treinamento que você vai levar pelo resto da sua vida. Pode mudar completamente a sua vida. Assim como mudou a vida de muitos dos meus alunos. Muitos alunos que participaram desse evento há 2 anos atrás, hoje vivem da sua arte. Hoje não tem decaídas, não se sentem mal, sempre encontram saídas, formas de evoluir na modelagem. Então esse evento eu criei ele no início e eu não sabia qual proporção que ele ia tomar. E hoje eu percebo a real profundidade e importância que tem esse evento. Então por isso que eu prossigo e eu persisto que muitas pessoas participam para a gente conseguir espalhar essa arte para mais pessoas. Bom, chegamos ao fim então dessa aula. E eu peço para que você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu na nossa minissérie, né, na nossa série de treinamento Biscuit Realista, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Lá ele vai pedir o teu nome, teu e-mail, é muito simples. Entra no nosso grupo do Telegram também, tá? Porque muitas vezes o e-mail falha e se o e-mail não chegar para você, dá uma olhadinha na caixa de spam, dá uma olhadinha na caixa da lixeira, se inscreve novamente, tá? Com outro e-mail melhor, porque às vezes o teu e-mail ele não recebe e-mail, ele não está ativo e aí acontece alguns problemas. A minha plataforma reconhece como e-mail inativo, tá bom? Então, galera, muito obrigado pela participação. Eu quero saber de você aqui nos comentários se você gostou dessa super aula. E é uma super aula de preparação, né, para o artista. Não só para quem vai participar da série, mas também para todo mundo que está aqui assistindo. Gratidão a todos e esse conteúdo foi feito com muito amor, muito carinho para todos os escultores do Brasil. Gratidão e até o próximo vídeo.